Mateus capítulo 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Quem sabe o que é um semeador? Quem sabe? Quem que já foi um semeador? Quem já foi? O semeador, ele espalha sementes. Tem um semeador de contendas também. Você já ouviu falar, não? Já ouviu? Na igreja tem. É? No mundo inteiro tem. E em todos os segmentos. Mas quem morou na roça, necessariamente já semeou alguma coisa. Eu era um semeador. Quando eu era retireiro, quando eu acabava de tirar o leite, o patrão me dava uma medida de semente e falava: você tem que plantar isso aqui, 10 litros, por exemplo, de milho. Só para quando você plantar isso aqui. Meu pé ficava inchado, chamado pé vermelho. Porque eu tinha que fechar as covas assim com o pé e ficava inchado. É isso, eu saí lá do meio. O povo que convivia comigo lá, eles ligam a televisão lá na roça lá e falam assim: olha onde é que esse camarada está. É isso. Deus, quando pega alguém para cuidar, se esse alguém o deixa à vontade, dá liberdade para ele cuidar, ele faz isso. Deus pegou você para cuidar. Se você deixar ele cuidar de você, você vai ver o que ele vai fazer com você e com a sua família. Quando eu era pé vermelho, eu estava lá na roça plantando, minha mãe falava: vai lá na farmácia, lá no Arraial, nem a cidade não era, Arraial. Essa senhora fazendeira aí sabe muito bem do que eu estou falando. Vai lá em Cisneira, lá perto do laranjal dela lá. Aí eu era o último a ser atendido na farmácia. Aí eu falava para o farmacêutico: minha mãe me mandou aqui comprar tal remédio. Ele falava: cadê o dinheiro? Não, falou para o senhor pendurar e botar na caderneta. Não, porque vocês não pagaram do mês passado. Aí eu voltava: cadê o remédio? Sua mãe não está aguentando mais. Falou: o homem lá não quis vender, falou que a senhora não pagou o mês passado. Aí ela falava: então vai no mato e tira lá, acha um angico vermelho, tira a casca. Quando você tirar a casca, dentro tem uma outra casca. Separa aquela e traz, que a mamãe vai ferver. Aí fervia é um dos antibióticos mais fortes que existem. A casca de dentro do angico vermelho, ele tem uma casca espessa. E esse jovenzinho que às vezes comia, às vezes não comia, não era bem atendido pelo farmacêutico, e que eu mesmo às vezes esqueci o meu nome, quando alguém chegava de surpresa: qual é o seu nome? Eu ficava pensando: meu nome... lembrei. De vez em quando liga para mim, sabe quem? Sabe quem? Presidente da República. Ora por mim, Valdemiro. Vocês já viram o áudio dele ligando? Já mostrei já. Lá do meio do mato, porque Deus me pegou para cuidar. Você sabe por que você está aqui? Você está aqui porque Deus pegou você para cuidar.
Se você deixar ele cuidar de você, você vai ver o que ele vai fazer. É? Eu desejava o sanduíche que alguém passava comendo perto de mim e não ganhava nem um pedacinho. Eu dormia com fome. Um dia desses, o presidente e outros grandes líderes, Congresso, Senado, se reuniram no hotel no Rio de Janeiro para um almoço. E eu fui convidado para o almoço com eles. Quem sabia disso? Eu fui? Não. Eu fiquei aqui. E pedi para a secretária avisa para os representantes lá dos presidentes do Senado, da Câmara e o da República. Vocês viram passar na televisão, alguns líderes foram evangélicos, que eu agradeço o convite, mas eu vou ficar por aqui cuidando do meu povo. O semeador saiu a semear. E quando ele semeava, lançava semente, uma parte caiu à beira do caminho. Olha lá. Uma parte caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. As aves comeram o quê? A semente, é. Quem já morou na roça? Lá na roça é complicado. Se você não ficar de olho, você sabia que quando faz um viveiro assim, a gente chama de viveiro, depois a gente muda, né? Pega as mudas lá que nasce e planta. Tem que põe espantalho boneco, como se fosse gente. Quem sabia disso? Só que as aves estão tão espertas que faz até ninho na cabeça do espantalho. Você sabia? Meu pai falava, vai lá ver o espantalho. Chegava lá, estava tudo sujo, que as aves sujavam tudo. Agora não sabe quem sabia de espantalho, mas não. Meu sogro sabe disso, meu sogro também é da roça, sabe disso. As aves não estão esquentando a cabeça mais com espantalho. Esquece esse negócio. Fica quietinha aí, mulher. Não estou pregando a palavra, orelhinha. Você tem que escutar a palavra. Oxi. Você vai escutar ou não vai escutar a palavra? Então, você chegou agora? Você não viu orando para te curar? Oxi, gente. Eu falo que eu sou enjoado. Na roça fala enjoado, sabia? Minha mãe falava, você é enjoado. Aí eu falava, puxei a senhora, apanhava. E ela era enjoada mesmo. Então, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Mas por que caiu à beira do caminho? Porque o vento, né, tira. O viveiro está preparado, mas bate um vento e leva a semente. Existe uma técnica, existe o jeito certo e o momento certo para se semear. Isso na roça. Tá? Então, as aves vieram e comeram aquela parte que caiu à beira do caminho. A outra parte caiu em solo rochoso. O que é um solo rochoso? Tem pedra. Mas essa pedra não fica em cima. Ela fica debaixo da terra. Não é isso? Quando você está carpindo lá, fala capinar. De vez em quando a enxada bate lá e entorta a boca. Eu já dava de propósito, que eu queria ir embora para cá, estava cansado da menina. Aí eu dava, amassava a boca, eu falo, pai, amassou, eu posso ir? Eu falo, não, toma a minha. A enxada dele. Quebrava a cara. Eu falei, não, você está muito novo. Meu pai era esperto. Ele falava, vou buscar outra. Solo rochoso, tem pedra debaixo. Tem uma camada fina de terra em cima. Olha lá. Onde a terra é pouca. Era pouca. E logo nasceu, visto num ser profundo da terra.
Como o solo é rochoso e a semente bate ali, fica quase que na superfície, aí ela nasce logo, ela brota logo. Quando o solo não é rochoso, a semente vai mais para o fundo e demora mais para brotar. E no solo rochoso, ó, brotou rápido. Ó. Saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Essa é uma outra parte. Ó. Aí tem a outra parte caiu entre os espinhos. A outra parte da semente. E os espinhos cresceram e a sufocaram, formando aquela sombra, né? E a planta, se ela não tiver o sol, se o sol não tiver acesso à planta, ela morre. A planta, como nós, precisa do sol. Você sabia disso aí? Quem sabia disso? Quem sabia que a planta recebe nutrientes do sol? Também. Então, os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra parte, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Continua, por favor. A explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Quer dizer que os discípulos, eles tinham um privilégio muito grande com Jesus, porque estavam sempre com Jesus. Então, era dado a eles a conhecer o mistério do reino dos céus. E aos outros não era. No nosso caso, no seu caso, você chega a ser mais privilegiado que os discípulos. E eu também. Porque Deus tem estado conosco e no nosso meio e tem feito e mostrado tanta coisa para nós. Os lá de fora, quando afirmam ou jogam palavras no ar dizendo que o que acontece aqui é mentira, nós não podemos condená-los e nem julgá-los, é porque a eles não foi dado ainda a conhecer o mistério do reino dos céus como foi dado a nós. Quando você vê, quando você ouve, quando você recebe, você tem convicção de que vem da parte de Deus, porque isso já foi revelado a você. Isso é até comum entre nós, o que nós acabamos de ver aqui. Porque nós somos privilegiados. Só que este privilégio não vai nos salvar. Não. A oportunidade não salva. O que salva é aproveitar a oportunidade, abraçar a oportunidade. O fato de Deus ter te chamado, estar mostrando tudo isso, não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você não deixar passar isso da sua vida. Não deixar passar. Porque Deus não está te apresentando ou oferecendo uma religião. Não. Ele está te mostrando o reino dele. O reino dele. E aí, ele disse, uma parte, enfim, caiu em boa terra. Né? E explicando a parábola, ele falou, vocês
receberam a revelação de Deus, o mistério, né? Conhece os mistérios. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Continua. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo recebereis. Às vezes você quer enfiar na cabeça das pessoas o que você sabe e o que você vê. E você fica chato por causa disso. Tem hora que você tem até raiva, liga a televisão e mostra. Você não está vendo? E a pessoa fala na sua cara, isso aí é mentira. Isso é pago. E você não entende que essa pessoa não foi dado ainda a ela o mistério, o conhecer o mistério como foi dado a você. Você chega a achar que é acima da média porque você acredita e ela não acredita, não. Você não é acima da média. Você é um escolhido, você é um chamado de Deus. Você é um convidado especial de Deus. Você é muito especial para Deus. Você acha que um sujeito como eu pode sair lá do meio do mato, ficava dando lavagem para porco, e eu tinha inveja em muitos momentos, eu e o irmão meu, tivemos inveja dos porcos, porque a lavagem vinha das casas das madames lá da cidade, e tinha coisa no meio da lavagem que a gente nunca tinha comido e não podia comer, porque estava azedo. Eu ainda falava, que madame folgada é essa, olha o que ela botou na lavagem, eu não tenho isso para comer. Você acha que é normal uma pessoa como eu sair da onde sair para ensinar pessoas com um nível intelectual infinitamente maior e mais elevado do que o meu? É claro que não. O nome disso é revelação. Deus me deu a conhecer os mistérios e eu os revelo a você. Você os conhece. Quer levar para pessoas ignorantes? Paradoxalmente, pessoas diplomadas, mas ignorantes. E elas dizem, você é bobo, isso aí é pago. E mesmo quando você apresenta na sua vida, ela se recusa a acreditar. Ela vê com os olhos e não enxerga, como está escrito ali. Ela ouve com os ouvidos e não escuta, e não entende. Até o momento em que Deus vai chamá-la. Mas a você, Deus buscou lá no meio daqueles, como me buscou também. A nós, Deus chamou para perto dele. Então presta atenção. Porque nós, eu e você, temos no coração um desses terrenos. É certo que aqui dentro não existe terreno que possa se comparar àquele da beira do caminho, tá? Você vai ver na explicação da parábola. Coloca lá, por favor. Lá fora agora, me ouvindo, na televisão, na internet, no rádio, em algum lugar, tem terrenos semelhantes ao da beira do caminho. Aqui dentro não, dificilmente. Pode ser que tenha algum,
Aquele camarada que me deu uma facãozada um tempo atrás, aí, uns 2 anos atrás, talvez representasse, porque ele ouviu alguma coisa e não tocou no coração dele. Mas você pode ser que seja o terreno que era o solo rochoso ou cheio de espinhos, né? Ou aquela terra fértil que produziu fruto, um desses, com certeza, o seu coração representa. E isso não depende de Deus, não. A qualidade do terreno depende de nós. A fertilidade. A fertilidade. Até porque toda semente tem que ser cultivada. Tá? Eu mesmo já tirei muitos espinhos de redor da semente para que ela desenvolvesse lá na roça. Já afofei a terra e aumentei o volume da terra para as raízes crescerem e elas não serem queimadas pelo solo rochoso, pela pedra. Você sabe o que eu estou falando, você que é da roça. É? Já coloquei espantalhos, eu mesmo já fiz vigília, à beira da estrada, para não deixar as aves comerem as sementes. Já enxotei as aves, obedecendo ao meu pai. Então, há muitas maneiras de você deixar essa semente frutificar dentro de você. Deus lhe dá esse poder. E aí, Jesus explica. Aqui caiu à beira do caminho, as aves comeram. É aquele que, olha lá, que ouve a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno. Quem é o maligno? É o diabo. E arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que cai à beira do caminho. Tem gente que ligou a televisão e começou a ouvir a palavra, já passou o outro perto, ou a mulher, ou o marido, ou o filho, ou o pai. Você está ouvindo esse camarada aí? Isso é mentira, isso é ladrão, isso é não sei o quê. O Satanás tentando arrebatar, cabe a pessoa não enxotar esta ave ou deixá-la levar a semente. Quantas vezes, provavelmente, esse mesmo terreno que hoje é fértil dentro de você, já foi um terreno da beira do caminho. Quantas vezes você começou a ouvir a palavra e alguém veio e te impediu? Você acredita nisso? Você começou a duvidar e deixou para lá. Aí veio uma necessidade, uma aflição, você de novo, e veio de novo a ave, de novo, você está ouvindo isso? E de novo arrebatou do seu coração. Mas chegou um momento, como os semeadores não se cansam, eu já semeei há quase 40 anos que eu estou semeando e continuo semeando. Provavelmente você já teve muitas oportunidades na vida. Muitas. Tem alguns que estão hoje aqui que o terreno é fértil, que já tiveram tantas oportunidades na vida. Não é a primeira vez que você ouve a palavra, não. Que você vê as maravilhas de Deus. Mas em algum momento você vacilou e a ave comeu a semente. Ou seja, veio alguém usado por Satanás. O diabo não vai se apresentar com um rabo e chifre na sua frente, não. Ele vai usar alguém que talvez seja do seu convívio. Você acredita nisso? Você ouve isso? Você perde tempo com isso? Aí você envergonhado. Mas Deus te deu uma outra oportunidade. Ou seja, a semente foi lançada de novo. Aquelas se perderam. E aí, quando elas começaram a querer germinar, as aves de novo. Mas teve algum momento na sua vida que quando a semente foi jogada,
e as aves vieram, você sai daqui, show! E elas acabaram brotando. Mas isso não quer dizer que os espinhos não vão tentar sufocá-la, que a pouca terra, o solo rochoso não vai querer queimar as raízes. Não. Nós estamos no mundo, um mundo que nos bombardeia, que tenta roubar a nossa fé, tirar a nossa esperança, com tanta tecnologia, é mídia, é tanta coisa. A mídia que tanta gente acredita é feita por homens, e a grande maioria incrédula, que não teme a Deus, que não respeita a Deus. Então imagina que tipo de material eles apresentam na sua vida. Imagina se eles têm credibilidade, lastro. Imagina se eles têm testemunho para formar a sua opinião, se eles não acreditam na palavra. Cabe você filtrar ou não. Imagina se eles estão preocupados. Se eles estão preocupados com o seu bem-estar. Eles querem a sua audiência. E com a sua audiência eles ganham dinheiro. E ganhando dinheiro é o que importa. Então imagina se eles estão preocupados. Vê se você vê essas mídias aí falando bem da obra de Deus. É só malhando a obra. E eles têm motivo para falar bem. Por que eles não vêm? Na verdade eles vêm, ficam infiltrados. E aí quando vê uma mocinha, uma criança como aquela ser curada, como vê um leproso purificado, eles não mostram. Mas se morrer, eles vão lá e falar: eu vi, o Valdemiro profetizou e não deu certo. Cadê? Quando me processam, eles falam: Valdemiro está sendo processado por isso, aquilo outro, está sendo investigado. Quando arquiva o processo, eles não mostram, eles não chegam lá e falam: ó, foi arquivado porque não conseguiram provar nada contra Valdemiro, aí não interessa para eles. Mas eles entram dentro de suas casas, dentro de suas mentes, dentro de seus corações e fazem um estrago. Porque quando você está lá chorando, quando seu filho está doente, quando você está endividado, quando você está desempregado, quando você está morrendo, eles não aparecem para te socorrer. Eles não querem saber de você. Se você não tiver nada para oferecer, você é um João Ninguém na sociedade. Hoje eu sou convidado para jantares, almoços, só que eu não vou. Mas quando eu não tinha um pedaço de pão para comer, tinham medo de mim. Um dia desse apareceu um homem que me deu carona num caminhãozinho dele quando eu tinha 15 anos de idade. E ele falou: eu tive medo de você me assaltar, mas eu te levei a si mesmo. Quem viu isso? Ele é da igreja agora. Eu estava com a minha trouxa de roupa nas costas, porque eu fui expulso, eu fui humilhado. Eu botei minha trouxa nas costas aos 15 anos e saí, sem dinheiro para pagar passagem. E passou 1, 2, 3, 4, foram passando. Esse parou com medo, ele falou: eu tinha medo, mas eu falei: eu vou levar ele. E quando eu liguei a televisão, muitos anos depois, e vi você pregando, ele falou: eu era macumbeiro. E eu vi você pregando, hoje eu faço parte dessa obra, que é a obra que... Quem viu isso aí no Ceará? Então, nesse dia que eu estava pedindo carona, deve ter passado pastor, deve ter passado padre, missionário, deve ter passado médico, enfermeiro, deve ter passado todo tipo de gente boa, entre aspas. Aí passou um macumbeiro e me levou. E ele não sabia, nem eu sabia, que naquele dia Deus já estava me chamando no meio de tantos.
Igreja. A sociedade não está preocupada com você, não. Você me perdoa falar isso. Isso não traz ponto para mim. Muitos não gostam de mim por causa disso, por causa do meu discurso, a minha maneira de ver a vida. Não gostam de mim. Você vai encontrar muita gente que gosta de mim, porque a maioria gosta. Porque a maioria é do bem. Mas você vai encontrar gente que não gosta, mas que não me conhece. Mas eu não vou mudar o meu discurso, não. Olha lá a imagem dele. Eu encontrei ele, ó. Eu encontrei ele lá no Ceará. E quando ele parou lá cansado e cochilou, eu peguei e lavei o caminhãozinho dele no posto. Porque eu era de trabalhar, igreja. Sempre fui e sou ainda. Mas eu não tinha trabalho. E ele me deu 10 cruzeiros na época. Porque eu lavei o caminhão dele. Nem era para dar, ele tinha me dado carona. E ele falou, é para você voltar. Ele achava que eu estava indo resolver alguma coisa. Eu falei, não, eu não vou voltar, eu não tenho para onde voltar. Eu não tinha para onde voltar, igreja. Mas também não era para eu voltar. A minha estrada já estava feita por Deus. Não era para eu voltar. Era para eu ir em frente. Ele me deu 10 cruzeiros. Eu falei, eu vou comprar pão e mortadela. Eu consigo outra carona. Daqui a pouco aparece mais um que me deu carona. Porque eu fui de carona em carona. Não sou eu não, meu irmão já fez muito isso. O Francisco, a gente ia longe pegando carona. O sujeito falava, mas eu não vou para onde você vai. A gente também não sabia para onde ia. A gente queria chegar em algum lugar. Todo mundo quer chegar em algum lugar. E eu descobri que para você chegar em algum lugar, você tem que levar o Senhor com você. Deus estava me preparando, igreja, para levar as pancadas. Você pensa que é fácil levar as pancadas que a gente leva? Você pensa que é fácil você passar noites em claro para abençoar a vida de alguém? Depois a mídia fala de você, esse mesmo alguém que você abençoou se escandaliza e se afasta e acaba falando mal de você também. Já aconteceu muito isso. Você acha que Deus está falando assim? Vão. Terrenos que já foram à beira, terrenos da beira de estrada, hoje são férteis. Mas quantas oportunidades você já teve? Talvez você esteja tendo a primeira, mas alguns já tiveram muitas outras. Muitas outras. E aquele terreno que foi sufocado pelo espinho, Jesus foi explicando. Olha só. Esse aí é o solo rochoso, meu filho. Estou falando de espinho. É o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A ganância, as preocupações com a vida nesse mundo, as muitas preocupações, o querer conquistar isso, garantir aquilo, e muitas igrejas têm culpa nisso, porque tem igreja que não prega outra coisa a não ser conquista disso ou daquilo,
que você tem que ser cabeça, que você tem que ser isso aí é claro, está escrito. Mas, para ser cabeça, Jesus ensinou, você tem que escolher a boa parte. A Marta, ela fazia o que muitas igrejas ensinam. Ajeitava daqui e dali, querendo impressionar. A Maria ajoelhou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo. Jesus falou que ela escolheu a boa parte. Para você ser cabeça, você não tem que passar por cima de ninguém. Você não tem que ficar querendo isso ou aquilo, não. Você tem que tocar o coração de Deus. Se você toca o coração de Deus, Ele dá tudo o que você deseja. Tem gente que nem dorme querendo ter isso e aquilo. Está cheio de crente perturbado, aflito. E o terreno está todo irregular. A terra está ácida. O pH está impróprio. Não sei se você consegue entender isso, a linguagem. Isso é de ruralista, de técnico em agricultura. Tem que ter a medida certa, o pH certo. Até isso é possível. Eu não sei se você sabe, quando o pH da terra não é adequado, a gente que é da roça consegue, adubando, estercando e molhando, fazer o pH chegar no nível ideal para se germinar a semente. Você sabia disso aí? Você sabia? Se tiver algum agrônomo aqui, engenheiro agrônomo, pode explicar isso. Eu também posso explicar. Só que aí, o terreno você tem que controlar, regular, adubar, ajeitar, cultivar. E se o seu coração está, eu tenho que ter uma mansão para mostrar para não sei quem, eu tenho que ter um carro importado para mostrar. Você tem que estar aos pés de Jesus Cristo e Ele vai dar tudo o que você precisa. Tudo. Tudo. Continua, por favor. Os cuidados. Olha lá. Os cuidados. Tem gente que tem o nome de crente, de cristão, de seguidor de Jesus, vem na igreja, quase não fala em Jesus. Aliás, eu sabe que eu fico observando a pregação dos bispos? Um dia desse tinha um bispo nosso pregando na televisão, pregou meia hora, eu liguei para ele. Eu falei, vem cá, você sabe quantas vezes você falou o nome de Jesus? Você falou de mansão, de ganhar dinheiro, disso, daquilo. Você falou uma vez só no nome de Jesus. Sua pregação não valeu nada, falei para ele. Nada. Nada. E eu falo mesmo na lata, pergunta para eles. Pergunta para eles se eu dou volta. Eles podem falar o que quiser de mim, menos que eu não sou sincero e verdadeiro com eles. Pode falar o que eles quiserem falar. É ignorante, dá patada, dá coisa até na sombra, igual aquele burro brabo. Vê a sombra e dá o coisa. Ele acha que tem alguém, sabia? Você avisa aí, né? Eu sou assim. Mas eu falo, eu não mando recado. Eu não dou voltas. Eu ligo para ele. Quando liga, ele já sabe que ou vai sair coisa muito boa. Eu falo, você estava fazendo o que na televisão? Perdendo o seu tempo. O programa é caro, o povo é carente, e você falou um monte de besteira e não semeou a palavra no coração do povo. Eu falo para eles. Pergunta se eu não falo, vai perguntar para qualquer um deles aí. Eu assisto. Às vezes eu estou quebrado. Tem hora que eu tenho que escorar isso aqui com um palitinho para ficar com os olhos abertos. Mas eu assisto. É minha responsabilidade. Quando eles estiverem comigo, é minha responsabilidade.
e ver você. Tem gente que fala, Valdemir, termina tarde. Ai, vai embora. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que abençoar o seu coraçãozinho. Amanhã você vai levar uma pancada, a marreta vai quicar, porque você vai estar forte. Aí você vem para a igreja. No meu livro, tem um dos meus livros que tem uma história dessas. A mulher frequentou a igreja aí, ó, e ficava, o meu marido, ela chegava na igreja, meu marido bebe, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Aí um dia ela veio falar comigo, eu não consigo. Eu falei, o seu marido é o seu Deus. Como assim? Você vem na igreja para quê? Você vem na igreja para falar de marido? Você tem que vir para adorar a Deus, para buscar Deus. O dia que você fizer de Jesus o seu Deus, seu marido se liberta. E hoje ele está com ela na igreja. Aí você vem, aí você fica, o meu filho está nas drogas, o meu filho é isso. Quando você vier para a igreja, esquece o seu marido, sua esposa, o seu filho, e coloca Jesus lá dentro, no camarote do seu coração. Quando você chegar em casa, seu maridão está mudado, seu filho está transformado, sua esposa está mudada. Entenda que aonde está o seu coração, ali é o seu tesouro. Se o seu coração está em Jesus, Ele é o seu tesouro. Ele vai fazer algo extraordinário na sua vida. Você fica perdendo o seu tempo. Tem gente que vem para a igreja e só fica... Aí põe o processo lá na cadeira, ajoelha em cima e fica lá. É errado? Não é errado não. Mas é o tempo inteiro. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eles sabem que você precisa. Mateus capítulo 6. Ele sabe que você precisa. Não vos inquieteis, não andeis ansiosos. O Pai sabe que você precisa. Ele alimenta o pardal, o canário, o sabiá. E você é muito mais importante que todos eles juntos. Olha lá. O sujeito fica preocupado. É engraçado que... Você acha que quem conhece um canarinho? Quem conhece? Um picharro, um trinca-ferro, quem conhece? Quem que você acha que é mais importante, você ou ele, para Deus? Deus se parece com o trinca-ferro? Deus se parece com você, comigo. Aí você passa lá, o trinca-ferro está... Não é assim? Pássaro preto. Aí, tá lá. Aí você fala, meu Deus, eu estou endividado, a conta atrasada. Tô aqui. E olha como é que ele está feliz. Está feliz, porque não esquenta a cabeça que nem você, que nem eu. E Deus alimenta ele. Daqui a pouco ele para de cantar, Deus já preparou um grilozinho, uma minhoquinha, um negocinho, está lá na frente dele. Você sabia? Mas você fica quebrando a cabeça. Está escrito isso aí. Está escrito lá em Mateus 6. Esse você sou eu também. Eu e você que ficamos. E o canarinho está lá, lindo. O canarinho é um dos mais lindos que tem. Aquele amarelinho. Cantando, que é uma beleza. Aí dá fome, o filhotinho dele abre o biquinho lá, começa a reclamar. Ele vai lá e Deus é que dá. Se você botar Deus em primeiro lugar na sua vida, você pensa que Ele não vai te sustentar? Não vou precisar trabalhar. Claro que vai precisar. Se Ele trabalha, se Deus trabalha. Só que Ele vai te dar o trabalho. Ele vai multiplicar, Ele vai prosperar o seu trabalho, o seu dinheiro. Ele vai fazer você ter qualidade de vida. Ele vai te dar saúde. Ele vai te dar paz. Ele vai fazer você crescer, igreja. Você é a imagem e semelhança de Deus.
É? Gente, mostra lá, filha. A parte que caiu no solo bom, na terra boa. Olha o que aconteceu. É o que ouve a palavra e a compreende. Você está compreendendo a palavra? Quem está compreendendo? Então tem uma terra boa dentro de você. É? Eu me lembrei de um caso aqui que um casalzinho foi tão abençoado na igreja. Foi curado das drogas, prosperou, virou empresário. Lá quando a igreja era na João Dias ali. Testemunhou, tem um testemunho deles aí. Depois eu não os vi mais e quando os encontrei, estavam arrasados de novo. Falei, eu conheço vocês. Ah, sim. É porque falaram mal do Senhor, eu vi a televisão falar mal do Senhor, eu me afastei. Aí eu perdi tudo. Falei, ah, que pena. Então a terra era pouca, né? A raiz era pequena. Eu falei, mas os que falaram lá não conseguem mudar, acrescentar nada na sua vida, não? Eu falei, como foi que vocês chegaram na igreja? Arrasados. O senhor sabe o testemunho nosso. Eu falei, então. Eu falei, e a nossa oração mudou alguma coisa? Mudou tudo. Eu falei, então peça para eles orarem por vocês que falaram mal e não vão te ajudar? Por quê? Porque eles não vieram para te ajudar, eles vieram para destruir a sua fé, a sua esperança. Eles não vêm para te ajudar. A mídia não vem para te ajudar, vem para acabar com a sua fé. É isso. Vem para isso. Porque quem vai para o monte torce o joelho e rola lá de cima, igual já aconteceu com a gente. Quem passa a noite acordado e quase desmaiando, estava tão cansado que eu não conseguia comer. Eu fui comer e não conseguia deitar. E a bispa viu isso. E eu fiquei sentado na beira da cama de noite. Ela falou, você não quer tomar um negócio aí? Eu falei, não quero não. E fiquei lá sentado. Sabe por que a gente faz isso aí? Para mudar a sua vida. Se você aceita ou não, isso é outra história. Se você compreende ou não, isso é outra história. Um dia Deus vai colocar isso diante de você e vai mostrar para você. Porque aqueles que vêm para destruir a sua fé e às vezes conseguem porque você deixa. Porque eles nunca acrescentaram nada na vida de vocês. Só mostram imundícia, eles não gostam de mim. Eles só mostram imundícia. E eu falo a verdade. Eles mostram imundícia. É imundícia. Fica ensinando um monte de besteira. E eles não querem saber de bem-estar de país, não. Quando o governo abre a torneira do BNDES para eles, eles falam bem. Quando fecha a torneira, eles só batem. Presta atenção para você ver. Ninguém é bobo. Quem é bobo? Quem não está vendo isso? Quem não está vendo isso? Quem não está vendo isso? Se abrir a torneira, imagina se eu fosse o governo, eu ia levar uma retada de noite. E pode levar. Eu já levo mesmo. Eu vou pregar a palavra. Você pensa que eu nunca fui chamado? Valdemiro, não vai por esse caminho, muda o discurso, fulano aceitou, cicrano aceitou. Para de falar, eu vou falar o que está escrito, eu vou mostrar o que Deus faz. Já teve casos de líder religioso falar, não mostra esses milagres, isso é muito impactante, é muito forte, isso vai atrair perseguição. Que atraia o inferno, mas eu vou mostrar a glória de Deus. Que
tipo de terreno é o seu coração? Você sabe que muda de tempo em tempo, de acordo com o tratamento. Você sabia que existe tratamento para a terra, para a água, para tudo? Para a planta? Tem terra que com tratamento consegue produzir bem, regulando o pH. No caso de Canaã, quando Abraão e Ló, o sobrinho, tiveram que escolher, no caso ele deixou Ló escolher, Ló escolheu a terra boa, a parte boa. Abraão ficou com o deserto, o árido. Só que lá não teve técnico em agronomia, engenheiro agrônomo, não. Chamado médicos da terra, não. Lá foi Deus que transformou Canaã. Que quando o povo saiu lá do Egito, para entrar lá, Moisés mandou os espias. Eles voltaram e falaram, está cheio de matador lá, só que o cacho de uva lá tem que carregar de 2. Você já viu essa passagem? E era o mesmo lugar onde Abraão pisou quando a terra não prestava. Ló escolheu a boa parte. Abraão pisou lá e Deus transformou o pH da terra. Deus fez chover. Aonde você pisar, Deus vai transformar. Vai lá atrás para você ver se prestava aquela terra. Não prestava. E quando o povo ia lá, a terra prometida, virou terra prometida porque pisou um homem de Deus chamado Abraão. E a terra para onde foi o Ló, o sobrinho dele? Virou o quê? Sodoma? De perdição. E era a Campina do Jordão, tudo verdinho. Além de você poder tratar a terra que há dentro de você, a terra em que você pisar também se tornará fértil se Deus estiver com você. Quer um conselho? Faça amizades, mas nunca confie nelas. Faça amizades, mas nunca confie nos amigos. E não sou eu que estou dizendo, é bíblico. Está escrito. Seja amigo, mas só confie em Deus. Fica de pé, por favor.